crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. E no episódio de hoje falaremos sobre capa de herói. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a acessar o meu site fernandagonçalves.com, sem cedilha, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, sem cedilha também, e a maratonar todos os episódios desse podcast. Conceito de liderar, esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast sobre liderança. Já quero pedir para você pegar sua garrafa de água, sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, e vamos bater esse dedo de prosa aqui sobre esse assunto, quando o peso da capa invisível do líder, quando o herói da empresa precisa de um porto seguro. Fazendo sentido para você esse tema? Já aproveita para encaminhar para um amigo, uma amiga que precisa ouvir sobre esse assunto incrível que a gente vai falar hoje. Já quero pedir também tua participação, quero receber tua mensagem através do nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003. Saiba que eu respondo cada mensagem com áudio e tô aguardando tua mensagem. Pode enviar as sugestões, tanto de melhora, quanto se você está realmente gostando. Enfim, estou aqui com meu coração aberto, o WhatsApp à tua disposição para a gente criar conteúdos cada vez melhores para ajudar na tua vida pessoal e profissional. Então vamos lá? Bom, gente, é um tema super importante e eu quero tocar nessa feridinha, né, que a gente guarda e às vezes guarda embaixo dessa capa de herói aí. Pouca gente admite, especialmente no mundo corporativo, e mais ainda quando se é o chefe. Sabe o peso daquela capa invisível de super-herói ou de super-heroína que a gente veste todo santo dia e vai para o trabalho? Sabe aquela sensação de que você não pode errar? Não pode demonstrar cansaço, não pode dizer eu não sei isso. Pois é sobre isso que a gente vai prosear bastante hoje. Vamos combinar uma coisa aqui, tá? Só entre nós. Ser líder, especialmente em uma empresa pequena ou média, onde cada decisão parece ter o peso de uma bigorna, é um desafio gigantesco. Vocês são a linha de frente, sabe? É o comercial, é o financeiro, é o RH, que às vezes é só você e o seu espelho dando conselhos. O bombeiro que apaga incêndio e, de quebra, o psicólogo da equipe. Ufa! Só de falar aqui eu já cansei por todos vocês, mas eu sei o que vocês passam. É por isso que eu trouxe esse tema. E aí, no meio dessa loucura toda, a sociedade e muitas vezes nós mesmos nos impõem essa imagem de rocha inabalável. O líder forte, que não chora, não teme, não fraqueja nunca. Isso
com certeza é uma receita perfeita para o burnout, para a solidão e para uma gastrite nervosa de brinde, uma dor nas costas, na lombar, sabe? De tanto peso que a gente acaba carregando desnecessariamente e muitas vezes inconscientemente. Lembra aqui de uma história de uma pessoa, vamos chamar essa pessoa de Carlos, dono de uma pequena indústria. Ele falou que estava esgotado, dizendo: eu não aguento mais, fingi que está tudo bem, as vendas caíram, tenho 2 demissões difíceis para fazer, estou com medo de não conseguir pagar o 13º e em casa minha esposa acha que eu sou de ferro. Percebe a angústia? O Carlos se sentia um impostor por ter medo, por se sentir inseguro. Ele achava que, como líder, ele não tinha esse direito. Quantas vezes a gente também, enquanto mulher, líder, mãe, esposa, também não se coloca nessa situação de achar que tem que resolver tudo. Deixa comigo, não, deixa que eu faço, deixa isso, deixa aquilo. E no final das contas a gente acaba adoecendo, porque a gente quer carregar o mundo nas nossas costas. E, gente, isso é uma receita realmente que não dá certo. Não tem como o bolo sair bom. Então, a gente precisa prestar atenção e aprender, dentro disso, a enxergar os nossos limites, né? Até onde eu posso ir, o que realmente é da minha alçada resolver e o que não é, que eu tenho que delegar, que eu tenho que dizer que a outra pessoa precisa fazer, que isso não é da minha competência. A gente precisa olhar para isso, porque muitas vezes a nossa estrutura cresce também na empresa e a gente continua se comportando como se tivesse uma estrutura menor. Às vezes a estrutura nem cresce de número de colaboradores, mas você tem mais tecnologia, o que te ajuda em tarefas que antes você tinha que fazer totalmente sozinho, agora você tem uma tecnologia que te ajuda. E a gente precisa sair desse lugar que a gente está acostumado, acomodado, e buscar ter comportamentos diferentes. E eu te pergunto, quem disse que líder não sente medo? Quem disse que o capitão do navio, no meio da tempestade, não sente aquele frio na barriga? Sente medo, segurança, tristeza, frustração, é totalmente humano. E adivinha, líderes são seres humanos. Eu sei que às vezes a gente acha que não pode ser humano, né? Mas a gente é. E é esse diferencial, é isso, é simplesmente ser o que a gente veio ser, que é ser humano, que vai fazer com que a gente conecte as pessoas, com que as pessoas confiem na gente. O problema aqui não é o sentir. O problema é o que a gente faz com esses sentimentos. É engolir tudo a seco, colocar um sorriso amarelo no rosto e seguir como se nada tivesse acontecido. Essa armadura pesa, gente. E como pesa? Ela te isola, te impede de criar conexões verdadeiras, inclusive com a sua equipe. Porque, acredite, né, sua equipe percebe quando você não está bem. E eles também se sentem mais seguros quando sabem que o líder deles é humano, é acessível, também erra, sabe pedir desculpas. Olha, que máximo! Muitos de vocês que me ouvem aqui, principalmente os homens, né, eles cresceram ouvindo que homem não chora. Homem tem que ser forte. Que balela, né? Força não é ausência de sentimento. Força é a capacidade de sentir, reconhecer, processar e ainda assim seguir em frente, tomando as melhores decisões possíveis. Força também é saber pedir ajuda quando a gente precisa. É falar: isso eu não dou conta sozinha ou sozinho. Vem comigo, me ajuda nisso. Sabe qual é o maior ato de coragem de um líder? É admitir que não tem todas as respostas. É dizer: gente, estamos aqui com esse desafio. Deixa eu contar o desafio para vocês. Eu tenho aqui algumas ideias, mas eu quero ouvir vocês também. Estou preocupado com XY situação, mas confio na nossa capacidade de achar uma saída juntos. E aí, gente, isso não é fraqueza.
Isso é liderança colaborativa. Vou repetir. Isso é liderança colaborativa. Quantas vezes você tem oportunidade no seu dia de pedir ideias, pedir sugestões, compartilhar o desafio e você não faz? Isso é liderança colaborativa e é vulnerabilidade que conecta. E a efetividade nisso tudo? Ela entra quando você se permite ser você mesma, você mesmo, com as suas qualidades e as suas imperfeições, que eu prefiro chamar de pontos de desenvolvimento com charme. Quando você demonstra empatia genuína pela sua equipe, quando você celebra as pequenas vitórias com eles, quando você oferece um ombro amigo, mesmo que metaforicamente, nos momentos difíceis, isso cria um ambiente de confiança, onde as pessoas se sentem seguras para também serem elas mesmas e darem o seu melhor. Não é sobre ser um líder frouxo ou bonzinho demais, é sobre ser um líder real, autêntico. É sobre entender que a sua saúde mental e emocional é o maior ativo seu e, consequentemente, da sua empresa, onde você trabalha, por exemplo. Se você não estiver bem, a empresa não vai bem. É simples. Provavelmente a sua equipe também pode não estar indo bem. Então, é a gente ter esse olhar sobre nós e sobre os outros. E aí, é claro que a gente vai para um desafio, né? Aqui a gente não vai só ficar filosofando, mas vamos colocar a mão na massa e transformar a nossa vida, a vida das pessoas que passam pela nossa vida. Vamos para o desafio. E aí, claro, se você fizer, quero muito que você me conte através do WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Eu quero que você, líder, poderoso e humano que me ouve aqui, pare por 10 minutos, hoje ou amanhã, pegue um papel e uma caneta ou um bloco de notas do celular, se você for aquele líder mais moderno, e escreva 3 coisas que estão pesando nessa sua capa de herói essa semana. Pode ser um medo, uma insegurança, uma frustração, uma tarefa que parece impossível. Só escreve. Tira de dentro de você, tira das suas costas, dos seus ombros, esse peso. Escreve. Depois, escolhe uma dessas coisas que você escreveu, uma dessas emoções, situações, seja o que for, e pense. Qual o menor passo que eu posso dar para aliviar esse peso? É conversar com alguém de confiança? É pesquisar uma solução? É delegar uma partezinha? É simplesmente admitir para si mesmo que, ok, isso aqui está difícil, mas vou encarar um passo de cada vez? Porque às vezes a gente vê, né, tão grande o desafio que a gente acha que é impossível conseguir. Se a gente partir esse desafio, e se a gente fizer um planejamento, né, de partes, como é que fica? Fica mais leve? Fica mais simples? Qual é o primeiro passo para começar isso? Com quem, por exemplo, você pode contar da sua equipe para fazer esse planejamento? Se você conhece perfil comportamental, se você tem essa ferramenta na tua empresa, você pode estar vendo lá os que estão com o planejador mais alto para você pedir ajuda para essas pessoas. Pensa sobre isso. Ou talvez tenha vindo uma pessoa na tua cabeça quando você colocou essa questão no papel. Talvez seja essa pessoa que possa te ajudar. Talvez não ela que vai te ajudar, mas ela vai te falar sobre uma pessoa que vai poder ajudar você, sabe? Como se as coisas fossem se conectando. Isso acontece sempre. É que a gente não para perceber, né, esses milagres. O objetivo não é resolver tudo de uma vez, mas sim praticar o autoconhecimento e a autocompaixão. Reconhecer que você não precisa carregar o mundo nas costas sozinha, sozinho. Fechado? Quero só ver esses heróis tirando um tempinho para cuidar de quem mais importa. Vocês mesmos. Faz sentido, gente? Se fez sentido, quero te lembrar para você enviar esse podcast para um amigo líder seu, para que depois vocês possam, de repente, até fazer esse desafio juntos, quem sabe? E quero sim que você envie uma mensagem para o WhatsApp
dizendo o que você achou desse episódio, se contribuiu, se você fez o desafio. Os últimos podcasts, todos eu tenho colocado um desafio, que é importante a gente se movimentar, ação cura. Não adianta ficar só na mente, a gente precisa agir. Então, se a ação cura, eu te convido a não achar que esse desafio é uma besteira, é uma balela. É muito simples. Pelo amor de Deus, Fernando, não vou fazer isso não, é muito mole. Vai, faz o mole aí, faz o simples, faz o fácil. E me diz qual é o resultado disso. Muitas vezes o simples resolve e a gente fica querendo buscar, né, uma solução fora do normal. E aí não sai do lugar e fica carregando esse peso. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre capa de herói da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado, nesse caso, o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.